Esse vídeo é uma leitura no Catecismo da Igreja Católica sobre o aborto, o assassinato de uma criança inocente dentro do ventre da mãe. Não é da mãe, né? Não é o aborto natural, mas o provocado. As situações são terríveis às vezes, né? Situações humanas terríveis, mas que merecem a nossa consideração à luz do que Deus nos orienta, nos comanda, né, e nos ensina. Então, o quinto mandamento, que está contido lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, fala em não matarás. Mas a palavra matar, às vezes, parece qualquer situação de morte, né, de matar alguém, mas não, é muito específico para não assassinarás alguém inocente. Tá? Então a tradução mais próxima seria isso. Ouvistes o que foi dito aos antigos, disse Jesus: não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo, né, em julgamento. Jesus, porém, né, fala: eu, porém, vos digo, quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. Então, para a igreja, seu número 2258, ouvindo as palavras de Deus, refletindo e concretizando no catecismo, fala: a vida humana é sagrada porque desde a sua origem postula a ação criadora de Deus e mantém-se para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é Senhor da vida, desde o seu começo até o seu termo. Ninguém, em circunstância alguma, pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um ser humano inocente. Então, isso é muito importante. E aí, continua, né, nos próximos números falando sobre a história sagrada. A Sagrada Escritura, na narrativa da morte de Abel pelo seu irmão Caim, revela que desde os primórdios da história humana, a presença no homem da cólera, da inveja, consequências do pecado original, o homem tornou-se inimigo de seu semelhante. Deus denuncia a perversidade deste fratricídio, né, e pergunta até, né, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. De futuro serás maldito sobre a terra, que abriu a sua boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. Então Deus fala para nós diretamente para não matar. Tá? Consequência disso, vamos falar sobre o aborto, que começa no número 2270. A vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, devem ser reconhecidos a todo o ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Reparem na palavra inocente. Não está se falando da pessoa que engravidou, em circunstâncias às vezes de violência, mas da pessoa inocente. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, temos: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei. Vós conhecieis já a minha alma, e nada do meu ser vos era oculto. Quando secretamente era formado, modelado nas profundidades da terra. O Salmo 139, versículo 15. A Igreja afirmou desde o século I a malícia moral de todo aborto provocado. E esta doutrina não mudou. Continua invariável: aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens para que estes desempenhassem do modo digno dos mesmos homens o nobre encargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude
desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. A colaboração formal no aborto constitui falta grave. Entenda-se, pecado grave. A Igreja pune com a pena canônica da excomunhão este delito contra a vida humana. Quem procurar o aborto, seguindo-se o efeito effectus secutor, incorre em excomunhão late sententia, isto é, pelo fato mesmo de se cometer o delito e nas condições previstas pelo direito, a Igreja no seu poder dado por Jesus, já tira da comunidade, já tira da salvação a pessoa que procura isso. Não precisa ninguém provar nada, já é uma sentença dada. A Igreja não pretende, deste modo, restringir o campo da misericórdia. Simplesmente manifesta a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente que foi morto, aos seus pais e a toda a sociedade. O inalienável direito à vida por parte de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. Os direitos inalienáveis da pessoa deverão ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, nem mesmo representam uma concessão da sociedade do Estado. Pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa. Repare, natureza humana, inerente, essência. Isso é em razão do ato criador que lhe deu origem. Entre estes direitos fundamentais, deve aplicar-se o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. Desde o momento em que uma lei positiva priva determinada categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil deve conceder-lhes, o Estado acaba por negar a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não põe a sua força ao serviço dos direitos de todos os cidadãos, em particular dos mais fracos, encontram-se ameaçados os próprios fundamentos de um Estado de Direito, como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos ao nascituro. Desde o momento da sua concepção, a lei deve prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada dos seus direitos, uma vez que deve ser tratado como pessoa desde a concepção. O embrião terá de ser defendido na sua integridade, tratado e curado na medida do possível, como qualquer outro ser humano. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito, desde que respeite a vida e a integridade do embrião ou do feto humano, e seja orientado para a sua defesa ou cura individual, mas está gravemente em oposição com a lei moral, se previr, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não pode ser equivalente a uma sentença de morte, o que está acontecendo muito por conta de eugenia praticada em países ricos, que fazem isso, por exemplo, quando em alguns países já não nascem mais pessoas com síndrome de Down porque eles provocam o aborto. Devem considerar-se lícitas as intervenções no embrião humano, sempre que respeitem a vida e a integridade do mesmo e não envolvam, para eles, riscos desproporcionados. Antes tenham em vista a sua cura, as melhorias das suas condições de saúde ou a sua sobrevivência individual. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Certas tentativas de intervenção no patrimônio cromossômico ou genético não são terapêuticas, mas têm em cesta a produção de seres humanos selecionados segundo o sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas, ou seja, eugenia, né? Tais manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única e irrepetível. Então a Igreja é muito clara, ela é contra o aborto, é pela defesa do ser humano, da criação de Deus,
da criatura de Deus que se torna filho adotivo pelo sacrifício de Cristo. Então, como cristãos, devemos sempre estar atentos a toda ameaça à vida, a toda essa cultura de morte que tenta cada vez mais passar e mais, e é contra penas que a própria igreja fala. Tem que ter penas graves às pessoas que cometem isso. E, mais ainda, perda da salvação eterna. As pessoas que praticam ou ajudam incorrem em erro grave com excomunhão late sentente, né? Que é essa excomunhão que não precisa de julgamento, nada, já está excomungada. Então precisamos estar atentos a isso, rezar e muito por este mundo que busca cada vez mais aumentar o número de pessoas que serão mortas no ventre das mães. Espero que você, como cristão, da sua forma, no que for possível, lute contra isso, ajude outras pessoas que estão lutando contra isso e promovam leis mais justas para defender as pessoas e não leis injustas que procuram matar cada vez mais crianças no ventre da mãe, qualquer que seja a situação. Mais uma vez, existem situações terríveis, por exemplo, situações de violência em que uma pessoa engravida? Sim, mas mesmo assim, a criança no ventre da mãe não tem culpa disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.